Olá, bem-vindo a todos. Nesse episódio do Greener Talks, o nosso podcast de energias renováveis, tecnologia e transição energética, a gente vai falar do câmbio, né, e dos reflexos na rentabilidade das operações, dos investimentos na geração distribuída remota. É um tema aí bastante importante e um modelo de negócio muito importante aí no segmento de geração distribuída. Bem, e para falar desse tema, né, a gente tem aqui hoje o nosso convidado, o Matheus Salles, ele que é analista, consultor da Greener e trabalha com bastante intensidade na estruturação desses modelos de negócio. Então ele veio aqui compartilhar conosco aqui um pouquinho da experiência, da visão em relação a esses possíveis impactos, né, como funciona esse tipo de investimento, como que eles podem ser afetados e, sobretudo, né, que ações que poderiam ser utilizados aí para mitigar esses potenciais impactos aí do câmbio na atratividade e na rentabilidade desses investimentos. Então, Matheus, é muito bom ter você aqui, né? Muito bem-vindo aí à nossa conversa. Olá, Márcio. Deixa um olá também para todos os ouvintes desse podcast. É um prazer estar aqui contigo, participando do nosso Greener Talks, e para falar de um tema que a gente vem acompanhando diariamente aí no noticiário, né, que é o aumento no preço do dólar. Então, a gente vai bater um papo aí para tentar entender os impactos desses aumentos, os resultados financeiros dos empreendimentos, quais ações são possíveis para mitigar esses impactos, né, e os possíveis reflexos que poderemos ver nesse modelo de geração remota. Legal, legal. Tema fundamental. Queria aproveitar aqui a todos aqui curtirem aqui a nossa publicação, comentar também. Esse podcast ele vai ser compartilhado no YouTube, mas também ele é compartilhado também no Spotify, tá? E esse conteúdo também faz parte dele um material complementar com dados, né, e detalhamento dessas análises que poderão ser baixados aí de forma gratuita também. Então, convido todos aí a baixarem esses conteúdos complementares. Legal, vamos lá. Bem, nesse podcast a gente vai estar falando de um tema que o pessoal tem perguntado muito, né? Afinal, qual que é o impacto da desvalorização cambial que a gente vem sofrendo desde o começo do ano, né? Nesse primeiro trimestre, já uma parte do segundo trimestre, a gente percebe aí uma importante desvalorização cambial, ou seja, principalmente em relação ao dólar, e uma elevação aí, nesse momento aqui, já superior a 40%, né, desde o começo do ano. Naturalmente, tem reflexos bastante importantes aí no investimento. Então, para isso, a gente queria trocar uma ideia aqui com o Matheus Salles, para a gente entender um pouquinho melhor esse modelo de negócio, né? E a gente está falando aqui da geração distribuída remota, sobretudo, e o modelo de negócio de arrendamento, de locação de infraestrutura. Então, naquele modelo na qual o empreendedor e investidor faz a estruturação e o investimento da usina de geração, e a energia gerada, que é então convertida em créditos, ela é transferida aí para o consumidor, de forma que ele proporcione aí uma redução nas despesas aí de consumidores comerciais e de consumidores também pessoa física. Então, é um modelo de negócio aí também bastante importante, representando aí quase 20% das instalações de geração distribuída no Brasil. Bem, e para entender um pouquinho, né, esses impactos, né, a gente preparou aqui uma série de questões aqui para entender. Então, vou começar perguntando aqui para o Matheus. Matheus, como que é calculado o retorno de investimento nesses empreendimentos? Né? Como que eles são medidos? Márcio, para a gente entender o retorno de um investimento, qualquer que seja ele, a gente precisa fazer a análise do fluxo de caixa projetado desse investimento. Daí, a gente tem que levar em conta qual vai ser o valor investido, as receitas que o empreendimento vai obter, os custos para operar, da manutenção e administrar, ou seja,
a gente precisa analisar as entradas e saídas financeiras desse investimento. E para empreendimentos na geração solar fotovoltaica da GD, a gente tem que levar em conta aí 4 principais fatores, tá? O primeiro é a quantidade de energia que esse empreendimento vai produzir. Daí isso vai depender do porte do sistema, né? De onde ele está instalado, ou seja, a radiação desse local, e a qualidade dos equipamentos e da instalação, dentre outros fatores. O segundo é quanto custa a energia da distribuidora onde ele vai estar instalado. A partir desse valor que a gente consegue calcular o valor do contrato de locação que ele vai ter com o consumidor da energia desse empreendimento. Em terceiro, seriam os custos que o empreendimento vai ter. Aí entra custo com demanda contratada, ou seja, custo do fio, custo com operação e manutenção dos equipamentos dessa usina, né? Custos administrativos que ela possa vir a ter, encargos financeiros, impostos, e qualquer outra coisa que possa aparecer como custo para esse empreendimento. E quarto e último, né, o quanto que eu vou precisar investir para ter esse empreendimento, que é o que a gente chama de CAPEX, né? No CAPEX a gente tem que incluir custos com módulos, custos com inversores, estruturas, o desenvolvimento do projeto, os custos com EPCistas, conexão, enfim, tudo que a gente precisa desprender aí para colocar essa usina operando, ele entra no CAPEX. E exatamente sobre o CAPEX que o câmbio vai ter seu principal impacto, né? E por que isso? Porque, principalmente, os módulos inversores, que compõem a maior porcentagem desse CAPEX, eles vêm de fora e são importados. Daí, como eles são vendidos em dólar, quando o câmbio sobe, isso acaba impactando no custo do sistema. Então, Márcio, eu fiz umas simulações aqui para avaliar o impacto disso e tentar entender o quanto que essa alta do dólar ela reduz um dos indicadores de retorno de investimento. Legal, Matheus. E me diz uma coisa, como que esse retorno de investimento, em geral, ele é medido? Boa pergunta, Márcio. Em análises financeiras, existem vários indicadores para informar se o investimento é bom ou não, mas tem alguns que são mais conhecidos e mais utilizados. Temos aí o payback, o VPL e a TIR. O payback é basicamente o tempo que o empreendimento levará para se pagar. Por exemplo, se o investimento tem um payback de 5 anos, quer dizer que leva 5 anos para que o retorno seja igual ao valor investido. O VPL, que é o valor presente líquido, ele pega os valores que vão entrar lá na frente, traz para o valor presente a uma determinada taxa, soma tudo. Daí eu subtraio com o valor investido e vejo quanto deu. Se o valor for maior que zero, quer dizer que o investimento se paga. Se for menor, quer dizer que eu estou perdendo dinheiro. E por último, a gente tem a TIR, que é a taxa interna de retorno. Ela vai medir a que porcentagem o investimento retorna. Aí a gente pega essa porcentagem e compara com o custo de oportunidade do investidor, do empreendedor. Se ela é maior, então a gente tem um projeto viável. Esse último, Márcio, é o que eu usei para simular o impacto do dólar. Eu calculei a TIR de uma usina hipotética com o dólar a R$ 4, que é o que a gente tinha lá no início de 2020, e uma outra com o dólar a 5,80, né? Para comparar qual é o resultado, qual é o impacto que ele traz na TIR do empreendimento. Legal, Matheus. Bons pontos aí. Bem, e dá para perceber que o CAPEX ele tem aí um papel extremamente importante, né, para definir aí o retorno do investimento. Com todas essas variações e importantes variações no câmbio, né, que impacto o CAPEX pode sofrer aí, quanto que ele pode aumentar? Claro que isso vai depender de quanto variar aí o câmbio, mas você deve ter visto algum cenário, né? Qual que pode ser esse aumento? Legal, Márcio. Bom, para a gente entender a quanto o aumento do CAPEX pode chegar por causa dessa variação do dólar aí, a gente precisa ver quão mais caro vão ficar módulos e inversores, né? Que são aqueles itens que eu citei lá no começo, que geralmente são importados.
Normalmente, eles representam aí entre 50% a 70% do valor final do CAPEX, tá? Daí se a gente pegar o dólar no início de janeiro, estava em torno aí de R$ 4 mais ou menos, e comparar com o que está hoje, né, no momento que a gente grava esse podcast aqui, ele está cerca de 5,80. A gente percebe que ele subiu aí 45%. Então, se o mesmo módulo continua custando 25 centavos de dólar, tanto agora como em janeiro, lá no início do ano eu estava pagando R$ 1 por esse módulo. Tá? Com o dólar 5,80 eu vou pagar 1,45, certo? E o mesmo vai acontecer com o inversor e qualquer outro produto que eu venha importar. Então, se a gente aplicar esse aumento nas faixas que eu citei agora há pouco, né, de 50% a 70%, que são as que estão sujeitas ao câmbio, a gente vai perceber um aumento no CAPEX final de 23% a 32%, né, considerando os valores que a gente falou. O que é um aumento substancial e altera os resultados financeiros do empreendimento, tá? Matheus, qual que é o impacto que esse aumento no CAPEX traz para o resultado financeiro do empreendimento? Bom, Márcio, acho que a gente acabou de chegar na pergunta central aí, né? Qual é o impacto? Mas vamos lá. É muito difícil a gente inferir um valor médio, um valor generalizado do impacto que o aumento do CAPEX traz na TIR, tá? Os resultados financeiros, eles são afetados de maneiras diferentes para cada empreendimento, devido àqueles fatores que eu citei lá no começo, de diferentes custos de operação, diferentes custos de demanda, de valores de energia, enfim. Mas para tentar trazer aqui uma sensibilidade desse impacto, a gente simulou um case, né, de exemplo, e ele, inclusive, ele vai estar melhor detalhado no nosso material complementar, tá? Mas, basicamente, é um empreendimento na Enel, Goiás, tá? Que abrange quase todo o estado lá, com um porte aí de 1 megawatt, 1,3 megapico, e considerando que esse sistema atua no modelo de autoconsumo remoto. Essas são as condições de contorno aí do problema para a gente situar o ouvinte na simulação que a gente fez. Então, o empreendimento nessas condições, considerando um CAPEX unitário aí de cerca de R$ 3,30 o watt-pico, né? Isso quando o dólar estava a R$ 4, na simulação a gente obtém uma TIR nominal de cerca de 16%. Tá? Esse valor a gente estima conforme um determinado desconto oferecido pelo cliente. Vai estar tudo lá no material complementar. Se o gerador oferecer mais desconto, é óbvio que essa TIR vai ser menor. Tá? Mas aí, quando a gente passa a considerar esse aumento de 45% no dólar que a gente citou, tá? A gente tem esse CAPEX unitário, a gente tem que ele pode chegar aí a R$ 4,18 por watt-pico. Por exemplo, para essa situação de 4,18, a gente considerou que 60% do valor total do CAPEX era sensível ao dólar, tá? E nessas condições, a simulação demonstrou um resultado de TIR a 11,5%, ou seja, uma redução de 4,5 pontos percentuais na TIR. Essa aí é uma redução que, em algumas situações, pode inviabilizar o desenvolvimento de empreendimento desses, tá? Então, veja bem, eu vou repetir para ajudar a ser mais claro aí com o resultado, né? Nas condições iniciais, né, de dólar a R$ 4, meu empreendimento custaria por volta de 4,3 milhões de reais, tá? E me traria um retorno de 16% de TIR. Com o dólar a 5,80, esse empreendimento passa a custar agora 5,4 milhões. Um aumento de mais de 1 milhão, e com isso a TIR cai para 11,5%. Né? É um impacto importante. E, novamente, eu queria salientar aqui que essa não é uma consideração que ela possa ser generalizada a todos os empreendimentos. Tá? A redução, né, o impacto, ele vai variar para cada caso. Então, que ações que poderiam ser tomadas pelo empreendedor, investidor, a fim de minimizar esses impactos? Bom, com uma condição desfavorável de dólar que a gente demonstrou aqui, em uma situação de crise a qual a gente está passando,
os olhares acabam se voltando a outras ações, né, que podem compensar esse cenário. E para iniciar, eu vou listar algumas ações, né, que são diretas e que envolvem a redução de custos, né? Então, uma redução aí de custos de operação e manutenção, custos administrativos, né, que irão gerar impactos mais diretos a um menor prazo. Então, eu deixo a sugestão para que o empreendedor busque utilizar ferramentas digitais de gestão da usina, né, que não deixe de realizar a manutenção preventiva e preditiva, né? Todo mundo sabe que é mais barato a gente prevenir do que remediar, e que busque novas técnicas de limpeza dos módulos, né, utilizando menos água, enfim, uma eficiência maior para buscar reduções, né, de custos. E eu queria destacar também, Márcio, né, que apesar desse aumento do dólar, existem outras condições, né, no panorama nacional e internacional, que podem reduzir e compensar esse impacto que o aumento do dólar trouxe, né? Desses pontos aí eu listo, primeiro, a redução dos preços internacionais, né? Com a crise, houve uma retração da demanda global por sistemas fotovoltaicos. Alguns estudos preveem até que no ano de 2020 o mundo vai instalar cerca de 20 GB a menos do que esperado antes do Covid, né? Bastante coisa. E tínhamos anúncios de grandes fábricas construindo na China, por exemplo. Só que com essa contração de demanda, né, e a expansão da oferta, pode haver aí uma redução, mesmo que marginal, nos preços dos equipamentos junto aos fabricantes, tá? É, Outro ponto é a perspectiva de aumento da tarifa, né? Por conta dessa crise, é possível que a gente é, veja, a partir do ano que vem, um aumento significativo na conta de energia dos consumidores, né? Saiu aí no Diário da União, no dia 18 de maio, né, a criação da conta Covid, né? E com esse cenário de aumento, os empreendedores podem vir a ter um aumento em suas receitas, né? Também. E, por fim, eu diria as condições de financiamento, né? O financiamento é sempre um artifício a ser considerado em investimentos desse porte, né? E com uma taxa básica reduzida aí, a gente espera que surjam mais e melhores condições de financiamento. Aí, Márcio, eu gostaria também de ver qual a sua opinião sobre essas condições de financiamento, né? Acho que a gente vai tratar em algum ponto disso. Legal, Matheus. Bem, o financiamento ele é um elemento fundamental, né, em investimentos desse tipo, né, onde o CAPEX são CAPEX elevados, tá? Então, a alavancagem, né, desses empreendimentos sendo feitos uma parte com capital próprio e a outra parte com capitais de terceiros, ele é um elemento fundamental para melhorar as condições de retorno do investimento, né? Apesar das condições hoje, na minha visão, restritivas do ponto de vista de liquidez de capital para financiamento, a questão do financiamento continua e vai ser ainda mais importante para a gente ter aí a estruturação de empreendimentos mais atrativos aí para o empreendedor e investidor, tá? Então, é um elemento fundamental. E aí, claro, que nesse curtíssimo prazo a gente tem, de fato, um problema de liquidez, mas a tendência é que no médio prazo, logo mais, né, que essa crise se dissipe um pouco, a gente comece a ter aí ofertas de crédito, tá? Não somente da via tradicional, mas também com novos instrumentos financeiros para ajudar a viabilizar, estruturar modelos viáveis aí de financiamento, tá? Então, um ponto muito importante, tá? E eu queria também, aproveitando aqui, te perguntar, né, que reflexos, então, você vê, né, para esse setor, para esse modelo de negócio aí, o que a gente pode esperar para a geração remota, né, com todos esses impactos, mas também com toda uma mudança que a gente vê, né, mais desafiadores, mas outros pontos que também tornam mais atrativo. Qual que é a sua visão, Matheus? Olha, Márcio, considerando os resultados que a gente trouxe aqui, né, nesse podcast, a gente percebe que vai ter um cenário bem desafiador aí pela frente, né? O aumento no preço final é grande,
o impacto no resultado é robusto. Então, isso pode inicialmente assustar um investidor que já vinha avaliando colocar o dinheiro em um empreendimento desses. O risco aumentou. Mas, por outro lado, a gente vai continuar encontrando viabilidade e retorno interessante em alguns locais, né, em algumas distribuidoras, como já acontecia antes. Antes desse aumento do dólar, já havia alguns modelos em alguns locais do Brasil que a gente percebia que não fechava a conta a depender do modelo aí, né? Então, essa situação se mantém com esses aumentos. Outro ponto importantíssimo de a gente colocar aqui é que nós percebemos uma redução forte na nossa taxa Selic entre 2019 e 2020. Só para a gente ter uma ideia, a gente saiu de Selic a 6,40% em meados de 2019 para uma Selic recorde agora de 3%, né? Isso faz com que, em muitos casos, mesmo com a redução da TIR, continue trazendo um resultado bem acima da taxa mínima de atratividade, além de poder representar uma queda nos juros do mercado, né, melhorando as condições de financiamento, como a gente citou, né, na pergunta anterior. E, para finalizar, eu creio que nós teremos os empreendedores e investidores, né, dessa área, desse setor, acompanhando cada vez mais essa variação do dólar, né? Quando o empreendedor ele modela, né, de maneira detalhada seu investimento, né, faz uma projeção bem detalhada, bem minuciosa, ele vai saber aí a partir de qual momento, ou seja, a partir de qual taxa de câmbio ele vai investir seu dinheiro para ter o retorno que ele deseja, né? Então eu tenho esse sentimento aí. E também, Matheus, complementando você um pouco aqui, a gente tem hoje um novo cenário macroeconômico, né? É um cenário de taxas básicas mais baixas, né? A gente tem aí uma taxa hoje de 3%. Naturalmente, a rentabilidade de outras opções de investimento também se reduz com a redução aí da taxa básica, na Selic. Então, mesmo que haja aí, no meu ponto de vista, uma redução aí das condições de retorno desse investimento, a gente continua tendo aí, em muitos casos, uma condição de retorno ainda bastante atrativo, né, em um modelo de negócio, claro, baseado aí em clientes com rating com nível de risco baixo, a operação como um todo com risco baixo também, né? Então, a minha visão, complementando um pouquinho a sua, é de que, claro, empreendimentos bem estruturados e eficientes, empreendimentos estruturados sob o ponto de vista de riscos bem controlados, continuam, né, e continuarão tendo uma condição de retorno atrativa, né? A gente vem acompanhando muito esse mercado de investimentos, né, sobretudo no mercado de GD de grande porte. A gente vê um interesse bastante grande aí de novos investidores nacionais e internacionais interessados nesse tipo de oportunidades no Brasil. Então, dando aí uma indicação, apesar de todo esse cenário desafiador de curto prazo que a gente tem, que em empreendimentos bem estruturados, né, a oportunidade continua. Complementando aí um pouquinho aí o que você colocou. Bem, Matheus, eu queria agradecer aí a participação sua, fantásticas considerações em relação a esse modelo de negócio e aos impactos que a variação cambial trouxe a esse setor. Eu queria te agradecer aí a participação nesse nosso podcast. Muito obrigado. Legal, Márcio. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar aqui falando com você e aí com os nossos ouvintes. Obrigado a todos aí. Então é isso aí, Matheus. Obrigado aí pela participação. Fica então aí reforçando o convite aí para todos acessarem aí o material complementar com a análise aí que o Matheus está compartilhando conosco. Muito obrigado, um grande abraço a todos.